Bom, olá. Eu vou nessa atividade, nesse vídeo, eu vou apresentar aqui uma solução para essa atividade 1 de desenho técnico, onde a gente tinha aí a identificação de materiais, né, usados em desenho, né, e alguns padrões e normas. Então, a primeira questão aqui era para completar o quadro escrevendo os respectivos nomes dos formatos dos papéis de desenho A3 e A4. Aqui no caso, o formato, né? O formato completo aqui é o A0. Aí cada metade aqui do papel, né, da folha seria um formato A1. Cada metade do A1 é um formato A2. E aí cada metade do A2 seria um A3. Então a letra B, né, formato de papel A3 dá origem, aqui no caso o B, né, seria o A3. E o A seria o A4. Tá? Esses dois aqui são os formatos A4. Então a gente colocaria aqui A3 e A4. Aqui, completar as frases nas linhas indicadas. O formato de papel A2 dá origem a dois formatos A3. O A2, está aqui, ó, o A2, ele dá origem a dois, né, a gente consegue formar o tamanho dele, né, seria dois formatos A3. E o formato de papel A3 dá origem a dois formatos A4. Nada muito complicado aí, só para a gente ter uma noção aí, dar uma relembrada. Assinale com X a alternativa que corresponde às dimensões de papel formato A4. O A4 é o primeiro aqui, ó. 210 por 297. A resposta está aqui embaixo. Então, a resposta está na própria atividade. Né? Então está aqui 210 por 297. E aqui pesquise na internet e verifique as mudanças na norma que define as medidas das margens dos formatos. O que acontece? Na verdade, a norma sobre folha de desenho, né, os padrões de desenho, ela era a norma 10068. E ela foi cancelada e foi criada a norma 16752. E essa norma, ela estabeleceu, né, ela fez uma correção aí nas medidas. Se a gente pegar as medidas antigas, né, das margens, a gente tinha, de acordo com o tamanho da folha, aqui por exemplo, aqui é o tamanho da folha. As margens parecem bastante, se a gente for pesquisar a gente tem que tomar cuidado porque a internet ela acaba sendo um pouco traiçoeira. Assim como ela tem bastante informação, às vezes a informação ela não está atualizada, né? Ela está de uma forma que acaba induzindo a gente ao erro. Então, se a gente pesquisar a folha de desenho para determinados tamanhos, né? Para determinados formatos, a margem é de 25 milímetros, a margem esquerda, que é onde a gente usa para fixar o papel, então é uma margem um pouquinho maior. Na norma antiga era 25 milímetros. Né? E a margem direita, 10 milímetros. Né? Para o formato A0, A1 e A2. Era nessa medida. E o A3 e A4, são dois formatos, que aqui não está aparecendo agora. São dois formatos, a margem sempre, a esquerda 25 milímetros e a direita seria, para o A3 e A4 seria 7 milímetros. Mas essa norma foi redefinida, então a gente tem uma nova norma aí, que é a 16752,
que acabam estabelecendo aí como margem esquerda 20 milímetros e como margem direita 10 milímetros. A norma ela até aborda, né, como a gente tem a origem nos formatos, né, se a gente pegar aqui a diagonal do quadrado aqui com tamanho, com esse tamanho aqui, e aí a gente vai ter as dimensões aqui que estabelece que é y igual a x raiz de 2, né? Aí a gente tem a área de 1 metro quadrado, né? Tem uma matemática aí para estabelecer esse formato. O formato que aí dá a dimensão de aproximadamente, né? Ele fala 1 metro quadrado, mas é um valor muito próximo, né? 999,999 milímetros quadrados. Né? Então é esse valor aqui vezes esse valor aqui. Vai dar praticamente 1 metro quadrado. Então aí a gente tem esses outros formatos que vão ser originados a partir desse formato A0. Assim como tem vai, né, formando o A1, A2, A3, A4, que vai sendo sempre praticamente é uma diferença muito pequena em termos de milímetro. A gente fala que é a metade, mas é um cálculo que não dá um valor, como é raiz de 2, né, um número irracional, não dá um valor exato. Então, é um valor muito aproximado aqui. Né? Então, é sempre metade da folha. Né? O formato A0 né, dá origem a 2 a 1. E aí o A1 dá origem a 2 a 2 e assim sucessivamente. E aí a gente pode ter o A5, A6, que também né, são formatos que são originados aí, mas que não são muito usados. Né? E tem orientações específicas para eles. E tem se a gente precisar de um formato maior, né, tem o 2 a 0 e o 4 a 0. Que aí, no caso, seria uma folha maior do que o A0. Mas a folha de referência é o A0, que tem a medida, se baseia aí na medida de 1 metro quadrado. Embora não seja quadrado, né, seja retangular, mas a área desse retângulo aqui é 1 metro quadrado. Que são essas duas medidas aqui. X, que é a altura, e o Y, que é a largura dela, aqui, essa medida aqui. Bom, então, a medida das margens, então, né, qual que é a questão? Era as margens, 20 milímetros para a margem esquerda e 10 milímetros para as outras margens, na verdade. A gente fala margem esquerda, margem direita, mas aí é só a margem esquerda que tem a medida maior por conta da fixação. Né? Você vai fazer uma perfuração ali, vai fixar numa pasta, vai arquivar. E aí tem algumas referências também para pontos de medida que tem que ser marcados para fazer microfilmagem, para referência de microfilmagem e tudo mais. E, na verdade a norma tem todo um conjunto de detalhes aí a respeito. Fala das linhas, tamanho de letra, né? Tem o tamanho dos caracteres, né? 3,5 milímetros, né? O tamanho da escrita, né? Então, bastante detalhes aí. A gente tem que pegar a norma e ver com cuidado, com calma. Né? Voltando aqui às questões. Então, as margens aqui são, no geral, né? 10 milímetros, 20 milímetros a margem esquerda e 10 a margem direita. E as outras margens. Bom, a unidade de medida usada em desenho técnico em geral é milímetro, mm. A norma técnica usada para cotagem de desenho, né, isso aqui eu pedi para que vocês se baseassem lá na apostila. E na nossa apostila a gente tem as margens de desenho, as normas, né, de cotagem. Aqui fala sobre as normas. Só uma referência das normas. Então, normas de cotagem, está aqui, ó.
é a NBR 10126. É interessante sim. A gente está falando dessas normas aqui, mas elas vão sendo atualizadas aí, né? Então, inclusive na apostila a gente precisa fazer uma atualização, né? 1062 aqui sobre a folha de desenho, na verdade é 16752, né? Essa norma aqui ela já não é mais vigente. E aí tem uma recomendação que deve ser tomado cuidado para não, porque às vezes você fazendo, às vezes houve uma alteração na norma, e aí você usando a norma antiga, desatualizada, você pode cometer um erro ali, induzir a um erro na hora de fazer o desenho de uma peça, e aí a peça ser fabricada de forma errada e gerar prejuízo, né? E às vezes gerar até algumas situações adversas, né? Então tem que tomar esse cuidado. Bom, então a norma, né? Só reforçando aqui, norma de cotagem seria 10.126. Depois a representação de objetos tridimensionais por meio de desenhos bidimensionais, utilizando as projeções ortogonais realizadas por Gaspar Monge no século XVIII, foi denominada de geometria descritiva. Então está lá na apostila, né? Projeção ortogonal aqui, ó, criada por Gaspar Monge, denominada de geometria descritiva. Sistema de representação de geometria descritiva. Depois, a outra questão, a partir dos princípios da geometria descritiva, os nomes de desenho fixaram a utilização das projeções ortogonais somente pelos primeiro e terceiro de Evo. E a gente vai um pouquinho mais adiante, e aí está lá sendo referenciado aqui, né, como no cenário para o desenho técnico do primeiro e terceiro de Evo. As projeções ortogonais somente pelos primeiro e terceiro. E o Brasil utiliza, né, a BNT, aí estabelece o desenho pelo primeiro de Evo. Alguns países trabalham com o terceiro. Tem que tomar cuidado quando vai interpretar os desenhos aí de empresas ou que vêm de origem estrangeira, né, que tem origem estrangeira. Bom, entre os lápis do HB e 2H, qual deles tem a grafita mais macia? Né? Então, o grafite ou a grafita, ela tem, a gente fala de dureza ou de ela ser macia ou dura, né, no caso. Então aqui, ó, um detalhe aqui, uma descrição aqui bem sucinta. A gente tem aqui, ó, o grafite mais mole, mais macio seria o 7B. E aí 7, 6, 5, né, 4, 3, 2, aí o B, o HB, aqui já são os médios, né, no caso. Até o 2B é o macio. 2B é o que usa quando a gente é criança, tá na alfabetização, é um grafite mais, né, relativamente macio ali para facilitar o desenho e para apagar e tudo mais. Aí depois vem esses outros aqui. Então o HB, né, ele é médio. Aqui está perguntando entre o HB e o 2H. O 2H já é aqui, ó. Então, o HB e o 2H. O mais macio, né, o que tem de mais macio é esse da esquerda. E os mais duros são, né, os que tem o H aqui. O HH hard, né, em inglês. Então são os mais duros. Então o mais macio é o HB. Aqui na resposta então ficou o HB. Aqui em relação às projeções, né, da vista de frente. Então aqui no caso, projeção vista frontal, lateral 2 superior, 3 lateral esquerda, 4 lateral direita, a 5 é a vista inferior e a 6 é a vista posterior. Então, frontal, superior, lateral esquerda, lateral direita, inferior e posterior. Aqui, esses planos aqui, estão em sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa é a resposta aí da atividade, né, dessa atividade número 1. Ok?